Por um acaso você sabe a diferença entre alergia ao glúten, intolerância ao glúten, sensibilidade ao glúten e doença celíaca? Vamos conhecer? Então você tem alergia ao glúten. Não, eu não tenho alergia ao glúten. Então você é celíaca. Não, eu não sou celíaca, eu sou sensível ao glúten. Tem diferença? Tem! Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Meu nome é Valéria Cartossi, para quem ainda não me conhece, e aqui é um espaço onde eu conto para vocês um pouquinho das minhas experiências com as intolerâncias ao glúten e à lactose. E hoje eu quero trazer para vocês esse tema, né, que causa muita confusão nas pessoas muitas vezes, não é por menos, porque a gente tem aí muitas nomenclaturas para definir quase a mesma coisa. Eu não sei se vocês já ouviram falar da doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, mas que é diferente da sensibilidade ao glúten, que também é diferente da alergia ao glúten. Então vamos conhecer hoje essas diferenças. Primeiro de tudo, vamos lembrar o que é o glúten. O glúten é uma proteína encontrada no trigo, só que não somente no trigo principalmente, mas também é encontrada na cevada, no centeio, na aveia aqui no Brasil, né? Porque ela é contaminada, eu já até conversei sobre isso em outro vídeo aqui do canal, e no malte, que é um derivado da cevada. Ok, essa proteína às vezes causa um certo desconforto às pessoas que não toleram essa proteína e muitas vezes pode desencadear uma alergia ou uma sensibilidade a uma intolerância mais grave ao glúten, né, que é essa proteína. Então olha só, vamos começar pela alergia? Vamos! Alergia. Quando alguém fala pra você, eu tenho alergia a tal coisa, não posso comer que eu já fico todo empelotado, ou então não posso comer porque aí já fico com falta de ar, enfim, sim, essas são as reações de quem tem alguma alergia. E quem tem a alergia ao trigo, muitas vezes pode confundir com a intolerância ao glúten. Sim, porque são coisas diferentes. Na verdade verdadeira, eu já li algumas matérias que falam que não existe a alergia ao glúten, e sim existe a alergia ao trigo. E qual que é a diferença se o glúten está presente no trigo, né? É porque o glúten também está presente naqueles outros cereais que eu falei. Então, não necessariamente a pessoa que tem alergia ao trigo também tem a alergia à cevada, à aveia, o malte, o centeio, enfim. Essa é uma das matérias que eu já li, não posso confirmar com precisão, porque não somos médicos por aqui, mas foi o que eu pesquisei e entendi. Então, pelas pesquisas que eu fiz, não necessariamente a pessoa tenha alergia ao glúten, e sim, ela tem alergia ao trigo. E o que uma alergia causa nas pessoas? As reações mais comuns que a gente vê, né, de pessoas que têm alergia a qualquer tipo de alimento, o que é? Coceira logo quando come, ou então incha a glote, né? Essa parte aqui do pescoço incha. É uma reação exagerada do organismo, né? Do seu sistema imunológico a algum alimento que ele considera nocivo. Então, por que exagerada? Porque ele vai reagir de tal forma que a pessoa logo já fica ou toda empelotada, ou cheia de carocinhos, ou vermelha, ou com falta de ar, desenvolver uma asma, uma bronquite, ou até mesmo, né, em casos mais graves, desenvolver aquele choque anafilático, né, que é quando a pessoa realmente perde o ar e não consegue mais respirar. Isso é muito grave. Então, tem pessoas que têm a alergia ao trigo, e essa alergia pode ser assim desenvolvida na pele ou mesmo nessas situações que eu falei. Ela passa mal também, muitas vezes só de inalar o cheiro do trigo, ou ficar perto de padarias, por exemplo, né? Não só de chegar perto, mas entra na padaria, já tem aquele... Porque as moléculas ficam no ar, né? Então, como é muito processado o trigo ali dentro, então as pessoas já começam a passar mal. E isso é a alergia ao trigo.
não necessariamente ao glúten, mas também pode ocasionar problemas gastrointestinais, né? Como diarreia, muita dor, enfim, assim como as pessoas que são intolerantes ao glúten também sentem esses problemas gastrointestinais. Mas a gente vê que a alergia é algo que acontece rápido, né? Assim que a pessoa consome. Você já deve ter visto pessoas, ou já ouviu falar, né? Que tem alergia a peixe, alergia a camarão, alergia a amendoim, enfim. E aí fica todo empelotado, fica... Então essa é a reação de quem tem alergia. No meu caso, eu não tenho alergia, então por isso eu não desenvolvi essas reações, né, esse tipo de reação quando eu consumia o glúten. Hoje eu não consumo mais porque eu sigo a dieta, mas se eu consumir, provavelmente ainda não vão aparecer esses tipos de reações porque eu não tenho alergia. Mas de cara a gente já entende uma diferença, porque quem tem alergia ao trigo, o sistema imune ele já reage rapidamente e aí a pessoa passa mal na hora. Geralmente ela já corre para o pronto-socorro, né, para tomar uma injeção antialérgica e tudo mais. Eu, inclusive, uma curiosidade, antes de descobrir as minhas intolerâncias, né, antes de descobrir que eu era celíaca, que eu sou celíaca, eu passava muito mal e eu não sabia que existia essa tal intolerância e doença celíaca, eu não sabia, né, há 10 anos não sabia nada disso. Então eu passei em vários gastros na época, eles não descobriram, então eu passei numa alergologista, que é quem cuida das alergias, né? Algumas pessoas falam alergistas. Enfim, nem sei se alergista também é possível dizer, mas eu conheço como alergologista. Passei na alergologista, ela fez uma bateria de exames, né? Em mim, no caso. Eu fiz uma bateria de exames e ela disse, olha, o seu problema não é alergia, o seu problema é intolerância. Você precisa procurar um gastro que te trate com relação às intolerâncias, porque isso não é comigo, você não tem alergia. E aí tá aí a diferença, tá, gente? Então eu, por exemplo, não vou passar mal se eu inalar o trigo ou se eu passar algum produto cosmético que tenha o trigo na composição, não vou passar mal com isso. Agora, se eu comer, né, se eu ingerir, aí sim eu passo mal. Então o que eu sou, né? Já que eu não sou alérgica ao trigo, o que eu tenho? Eu tenho a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença genética que eu trago da minha família, né? Do gene da minha família. Isso tá no meu sangue. Então, assim, eu tenho pessoas na minha família que também têm doença celíaca e isso vai passando, né, de um para o outro. Às vezes sim, às vezes não. Não necessariamente também. Pode ser que quando eu tiver filhos, um dia eu vou querer ter filhos, e aí eu não passe isso para os meus filhos, mas pode ser que sim, há um percentual aí de chances. Eu desenvolvi a doença celíaca e eu não posso com o glúten, de jeito nenhum, porque aí eu passo muito mal. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando das reações, né, da intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, então eu passo muito mal com problemas gastrointestinais. Então o que eu vou sentir? Muita dor, muita distensão abdominal, e o glúten, no meu caso, como eu tenho doença celíaca, ele vai prejudicando as paredes do intestino e aí a gente acaba deixando de absorver os nutrientes dos alimentos e isso vai ocasionando perda de peso, queda de cabelo, unha enfraquecida e várias outras coisas por conta da não absorção dos nutrientes. E é aí onde o glúten me faz mal. Então, por eu ter a doença celíaca, que é uma doença crônica e genética, eu não posso consumir nada que tenha glúten. E aí o glúten não está presente só no trigo, como eu havia dito. Então eu também não posso consumir nada com cevada, com malte, centeio e aveia aqui no Brasil. E por último, não menos importante, você já deve ter ouvido falar da intolerância ao glúten.
mas que é conhecida como sensibilidade ao glúten não celíaca. Tem até uma sigla, SGNC, sensibilidade ao glúten não celíaca. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas também, elas podem não absorver direito essa proteína do trigo, do centeio, do malte, da cevada e da aveia aqui no Brasil, mas não tem essa patologia, não tem esse gene, né? Não tem isso no sangue, não tem isso nos seus traços familiares. Então ela consome o glúten, não passa bem, ela tem as mesmas reações que quem tem a doença celíaca tem, porém ela, através de testes, ela não tem alergia ao trigo e não tem a doença celíaca, né? No teste genético deu negativo, mas ela também não tolera o glúten quando ela consome, e aí também desencadeia essas reações que a gente conhece. Então aí, gente, tem a alergia ao trigo, nós temos a doença celíaca, que é uma doença genética, e temos a sensibilidade ao glúten não celíaca. Essa é a grande diferença, tá vendo? Então, quando alguém perguntar, você tem alergia ao glúten? Ou você tem alergia ao trigo? Aí você já sabe, não tenho, eu tenho doença celíaca. Ou, não, eu tenho a intolerância, mas eu não sou celíaca. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma forma. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir se eu te ajudei em algo. E se você quiser contribuir com alguma coisa, trocar, me contar se você também tinha essa dúvida, se você descobriu agora esse diagnóstico, ou se você conhece alguém, comenta aqui nos comentários. Comenta aqui nos comentários, é bom. Escreve aqui nos comentários pra gente ficar mais perto e trocar, tá bom? Eu gravo esses vídeos com muito carinho pra vocês. Eu não sou especialista da área. Aliás, uma curiosidade, pra quem não sabe, eu sou professora por formação e atuação. Sou professora alfabetizadora, adoro as minhas crianças, também atuo como tutora numa faculdade aqui em São Paulo, mas essas experiências com as intolerâncias me fizeram crescer bastante, amadurecer bastante. E por que não trocar e por que não passar a informação quando a gente tem, né? Lá no comecinho eu passei por tantos perrengues por não saber determinadas coisas que eu penso que sim, se a gente pode ajudar, por que não? Então, um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo!